Meus amigos, hoje, terça-feira, 3 de março de 2015. Vamos atualizar e saber o que é notícia neste momento nos principais sites do Brasil. O primeiro site na tela é o Globo.com. Veja aí a manchete do Globo.com. Cartas na mesa. Sai a tabela do Campeonato Brasileiro e o Santos estreia fora, hein? Pega o Avaí, lá em Santa Catarina. Vamos agora ao jornal O Globo, do Rio de Janeiro. CBF e clubes debatem volta do mata-mata no Brasileirão. É um bom tema, viu, Gustavo Franco, para a gente abordar hoje com o nosso telespectador. Será que o campeonato por pontos corridos é melhor do que o chamado mata-mata? Vamos saber a opinião do nosso telespectador. Agora o site do Terra. O que é manchete, hein? É o Corinthians. Sheik, com problema no joelho, não joga amanhã contra o São Lourenço. Aliás, o Tite está de cabelo branco, hein? Está perdendo um jogador atrás do outro aí. Está complicando um pouco a vida dele. Agora a manchete do Estadão. Olha aí, hein? Tribunal de Justiça. Ex-presidente do Santos Futebol Clube terá que pagar 20 mil reais a pai de Neymar. 20 mil reais. Foi processado, né? Falou algumas coisas, tá? O pai do Neymar entrou na justiça e acabou ganhando mais 20 mil reais. Pela grana que está ganhando o pai do Neymar hoje, esses 20 mil dá para fazer uma feirinha de fim de semana. Vamos agora à revista Placar. Com gols contra o Linense, o Robinho torna-se o 18º maior artilheiro do Peixe, em todos os tempos. Agora eu vou mostrar quais são os 17 que estão na frente do Robinho. Depois nós vamos mostrar para o telespectador, até para efeito de curiosidade, né? Como é que o Robinho está nesta ordem de escala, né? Ele é o 18º. Quem está ali no 17º? Será que o Robinho consegue chegar ao 17º? E a gente fica naquela expectativa também de que o Robinho possa ser, no Campeonato Paulista, o artilheiro da competição. Meu caro Luiz Roberto, muito boa tarde para você e eu quero o seu destaque. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Edson. Um abraço para quem nos assiste. Tudo bem, graças a Deus. Eu vesti azul e minha sorte então mudou. Que coisa! Ei, Cubatão! Estaremos à tarde naquela Câmara Municipal, porque hoje o bicho pega na Câmara, hein? Hoje o bicho pega. Olha, ontem à tarde foi apresentado o novo técnico da Portuguesa, o Sérgio dos Santos, o Serginho. Conhece? Não conheço. Eu não me lembro. Desculpe aqui, mas eu não me lembro do Serginho. Ele que foi campeão pelo Pão de Açúcar, agora atualmente é o Dax, no ano 2008. O Serginho é o novo técnico e amanhã o Rodrigão estará no nosso programa e vai explicar essa contratação do Serginho como novo treinador da Portuguesa Santista. Hoje é aniversário do Zico, hein? 62 anos de vida. Grande Galinho de Quintino, 62 anos de vida. E por falar em idade, o Miller foi apresentado ontem junto com o Maurinho. Miller, 49 anos, Maurinho, 36. Alex Dias, aquele mesmo, está com 42 anos, vai formar ali o time do Fernandópolis na segunda divisão. Portanto, Miller, por um salário de 10 mil reais, mais uma casa e um carro, vai jogar no Fernandópolis o Campeonato Paulista da segunda divisão. E o Ricardo Gareca, grande amigo de cabelo, ou de Camelo, porque o cabelo chegou hoje atrasado, mas tudo bem. Grande Camelo, Ricardo Gareca é o novo treinador da seleção peruana. Agradeceu a Costa Rica, muito obrigado, Costa Rica, mas foi para o Peru. Vai dirigir a seleção do Peru. Muito bem. Já o Luiz Roberto vem com mais informações aqui para o amigo telespectador do nosso Baixado Esporte. Ô Gustavo Franco, aqui era uma boa dica da pauta do dia, para o telespectador participar. E seria legal a opinião do nosso telespectador. Mata-mata ou ponto corrido? Eu já vou dar o meu voto aqui. Eu acho mais justo o ponto corrido. O ponto corrido vai premiar aquela que tiver a maior estabilidade durante a competição, a regularidade, maior elenco, porque às vezes um time é muito bom, formado por 12, 15 jogadores, tem 11 titulares e 2 ou 3 mais ou menos ali, né? Aí vai levando, vai se arrastando, chega no mata-mata, aqueles 11 lá tem bom potencial, vai eliminando e chega ao título de campeão. Já aquela equipe que monta uma estrutura, monta um elenco, essa equipe ao longo da competição perde 1, perde 2, perde 3 jogadores, mas não cai o ritmo, porque tem banco, altura, então ela acaba chegando ao final como uma grande campeã. Eu acho que esse critério é o mais justo. De qualquer maneira, vamos saber a opinião do telespectador.
Gustavo Franco, boa tarde, seu destaque inicial, Gustavo. Boa tarde, Edson. Você pode mandar a sua opinião sobre o mata-mata ou ponto corrido através do site www.baixadaesporte.com.br ou através da nossa página no Facebook do Baixada Esporte. Mande a sua opinião que ela poderá ser lida, explicando por que você prefere o mata-mata ou então o ponto corrido. E a sua opinião, Gustavo? Você é a favor do mata-mata ou do ponto corrido? Eu acho que o mata-mata acrescenta ao campeonato, deixa mais emocionante. Então, eu acho que poderia ser a mistura do pontos corridos com o mata-mata, né? Os 8 primeiros iriam para o mata-mata e aí fariam um quadrangular e chegariam até a final. Muito bem. Está aí a opinião do Gustavo Franco e você tem a sua pelo www.baixadesporte.com.br. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você, seu destaque inicial, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. O meu destaque é que o ex-presidente do Santos, Laor, vai ter que pagar ao pai de Neymar, né, seu Neymar, a quantia de R$20 mil. Ele foi processado, julgado e condenado quando acabou em uma entrevista dizendo que o pai do Neymar era mercenário e que promoveu algumas orgias lá em Londres, né? E aí acabou sendo condenado e vai ter que pagar R$20 mil ao pai do Neymar. Falou mais, falou do que não devia, acabou sofrendo no bolso as consequências. Bom, o presidente do Santos disse que não vai contratar nenhum volante para a saída do Alisson e espera que o técnico Henderson continue mantendo a base como prioridade nas renovações do elenco do Santos. E por isso disse, não precisamos de jogador para repor a peça do Alisson, e sim, os jogadores que nós temos na base é o suficiente. Bom, olha, eu quero aqui dar o crédito, né, à Fox Rádio, programa do Fox Rádio ontem, que levou o ex-técnico do Santos, o Oswaldo de Oliveira, e o Oswaldo de Oliveira falou que não recebeu ainda do Santos quando esteve aqui. Ele ficou de 3 a 4 meses sem receber. Foi mandado embora em maio. Ele devia ter vergonha de pedir isso aí. Março, abril, maio e junho. 4 meses. A diretoria demitiu o Oswaldo Oliveira e a diretoria anterior, a administração passada, não pagou o Oswaldo Oliveira nos 4 meses que ele trabalhou naquele período. Março, abril, maio e junho. E essa diretoria vai ter que pagar. Vai ter que pagar, porque perguntaram, Oswaldo, mas você entrou na justiça? Ele falou, não entrei, mas vou entrar. Então é mais um pepino que o Modesto Roma, presidente atual, vai ter que resolver, deixado pela administração anterior. É verdade, é umas coisas interessantes. Ele deveria chegar e analisar também. Falar, olha, eu vou abrir mão desses salários aí que está atrasado, porque, caramba, eu perdi um campeonato paulista, né? Tão fácil de ganhar, foi culpa minha naquela oportunidade, escalei errado o time, deixei jogadores do banco que deveria ter colocado na equipe. Pô, um título do campeonato paulista vale o meu salário, então eu abriria a mão. Por que não faz isso, né? Você faria? O seu não. Então. Eu não sou Oswaldo, pô. Ele deveria. Desculpa, Guido, mas acho que não tem nada a ver. Alhos com bugalhos. Não tem a dúvida. O cara trabalhou Nada a e a ver. diretoria anterior não cumpriu o que deveria. Né? Aliás, a diretoria anterior não cumpriu muita coisa. Muita coisa. Deveria também. Meu caro Camelo, boa tarde para você. E o Valdívia, será que joga pela Copa do Brasil? Pelo menos a Copa do Brasil, acho que não joga a partida de amanhã lá na Bahia. Mas dizem que o Valdívia, já para o Paulistão, pode estar à disposição do treinador Oswaldo Oliveira. E aí, meu caro Camelo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Gustavo. E boa tarde aí, um grande abraço aí a todos que nos prestigiam. Com certeza o Valdívia, ele já encerrou a parte física, né, a preparação, a recuperação aí. Agora ele vai entrar na parte coletivamente, né, falando com bola. E com certeza, para a Copa do Brasil, para o próximo final de semana, sem chance. Provavelmente também acredito que ele não deva jogar contra o Santos. Só no outro final de semana, que aí sim ele vai entrar 100%. E com certeza vai ajudar bastante o time do Palmeiras. Bom, e a Copa Camelo, mais uma rodada no final de semana, já vamos atualizar os números e a rodada no final de semana, né, Camelo? Positivo, nós tivemos aí, infelizmente, aí interrupção aí devido ao mau tempo aí dos jogos programados para a TV, né, com acompanhamento aí da TV Santa Cecília, através da equipe do Baixada Esporte. Não foi possível a realização dos 2 jogos do Juventude, mas o restante aí das rodadas, aí, com exceção de um jogo que já havia sido previamente adiado, transcorreram normalmente e daqui a pouco aí a galera vai acompanhar os resultados e a classificação atualizada. E eu quero mandar um abraço aqui, eu não me lembro o nome dele, que entrou no Face do Camelo
E eu acho que ele já teve até aqui no programa. Se não teve no programa, com certeza ele acompanhou o nosso programa semana passada, quando nós falamos aqui. Eu falei, mas eu falo nós, porque é a opinião de toda a nossa equipe. Que às vezes a arbitragem erra, mas não é por má fé. O cara é um ser humano. A gente vê com tanta. Com todas as regalias que hoje a arbitragem tem. Os caras viajam de avião, todo acomodismo, né? Ganham bem. Alguns árbitros ganham 5 mil reais para apitar um jogo, dependendo da partida e tal. Os caras erram. Mesmo com 2 bandeiras absolutamente treinados, preparados, cara integrante da FIFA. Então, um árbitro que apita uma partida de futebol do Campeonato Amador, também é óbvio. Ele pode falhar, ele pode errar. Ele é um ser humano. Mas isso não significa que ele errou por má fé. E essa semana entraram no Face do Camelo um torcedor de uma equipe e falou, olha, nós que costumeiramente criticamos a arbitragem, quero de público dizer aqui, parabéns Camelo, e parabéns, e falou dos dois, foi no campo do Bandeirantes uma rodada, e a outra no campo do São Paulo, você vai falar, né? E ele falou o seguinte, da mesma forma que a gente só critica, ele mesmo falou, só critico, agora eu tenho que dar uma palmatória, é preciso elogiar também. Então, tá aí, né? Nada melhor do que também ouvir elogios. Elogios é bom e todo mundo gosta, né, meu caro Camelo? Em cima disso, o nome do rapaz aqui citado por você é o Denis, né, inclusive ele é treinador da equipe do Bandeirantes, não só pelo resultado em si, porque a equipe dele ganhou, porque nós tivemos também um fato raro, né? A equipe do Mangue Seco, o seu atleta, o seu goleiro, Paulo Vitor, também entrou no Face, concordando com os elogios feitos à arbitragem, ou seja, o elogio foi independente do resultado, porque tanto houve elogios por parte de quem ganhou, que geralmente é o mais correto, mas principalmente o inusitado foi por parte da equipe que perdeu, não só o seu goleiro, como os demais jogadores, a torcida, também parabenizar a arbitragem. A arbitragem foi feita pelo Marcelo no campo do Bandeirantes, e no campo do São Paulino também, nós tivemos o Júnior arbitrando as partidas, e as 4 equipes envolvidas lá parabenizaram, e olha que foram um empate e uma vitória na segunda partida. E as 4 equipes também parabenizaram, e é como eu acabei postando no Face. Infelizmente, falhas acontecem, mas a organização procura fazer o melhor para o bem do campeonato. Muito bom. Um abraço aí, Denis, e a todos aí do Bandeirantes. Gente, um abraço para o doutor Meloni. Doutor Meloni, Guido, é um dos maiores médicos, não só da Baixada, mas do Brasil. E ele falou, Guido, manda um abraço para mim, doutor Meloni, Guido. Ele quer o Luiz Roberto lá também. Não, senhor. Ele quer a idade é a sua. Não joga na minha mão. Doutor Meloni, eu vou levar o Luiz Roberto aí. Flores, também? Encontrei com ele agora aqui embaixo, ele estava indo pro Guilherme Álvaro. Né? Quer que eu leve flores? Grande urologista. Hã? Quer que eu leve flores? Não, o urologista. Ele falou assim, eu quero pegar aquele baixinho lá. Não, pegar a mina. Quero pegar aquele baixinho tranquilo. E manda um abraço também para o Ronaldo. Ronaldo, o Alexandre, toda a equipe dele, o alemão, o povo todo lá na Elétrica São Judas. Aliás, o cara do Guido Bortolomazzi, meu Vou caro te Luiz contar Roberto. uma coisa, viu? De novo? De novo não. Meu Deus do céu. Meus amigos, agora informações da Secretaria Municipal de Esportes de Santos, hein? Gustavo Franco, vamos lá. Vamos lá, Edson. O Promify abre inscrições para projetos. Começa nesse dia 4 de março as inscrições para entidades interessadas em participar do Promify, Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte, que tem finalidade de captar recursos públicos ou privados para a execução de projetos esportivos. Os projetos devem ter no valor máximo de 0,2% da receita destinada pela Prefeitura, sendo 20% de contrapartida da entidade. As propostas deverão ser protocoladas na Secretaria de Esporte das 9 às 12 horas, meio-dia, né? Ou das 14 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Todas as orientações estão disponíveis no site da Prefeitura e as inscrições seguem até 30 de junho. Muito bem. Gente, você não tem Sky na sua casa, ainda está esperando o quê? É a melhor TV por assinatura do Brasil. A criançada adora, tem desenhos, muito entretenimento. As mulheres têm novela, o Viva, tem umas novelas do canal Viva, Luiz Roberto, repete as novelas anteriores, bacana. Uma grande programação de filmes. E os homens e também as mulheres, com muito esporte. Futebol e a maioria das modalidades esportivas, você vê tudo na Sky. Sky, agora com novidade. Tem internet também. Era o que faltava. Ligue e peça sua. Ligue 4104-1234. Sky, você na frente,
Sempre. Doutor Meloni, vai mais um pro senhor, Camelo. Esse aqui também vai, viu? É um pequenininho e um grandão. Bom, gente, como falamos, o Santos estreia no Brasileiro contra o Avaí, lá em Santa Catarina, e a pergunta está no ar para você participar e mandar sua pergunta para o Guido, para o Luiz Roberto, para o Camelo, até para o Gustavo Franco, para mim. O que você acha do Campeonato Brasileiro? Pontos corridos, tem gente já querendo mudar para mata-mata. O que é melhor, hein? Ponto corrido ou mata-mata? O Gustavo Franco opinou que ele quer um misto. Classificar, aí pontuação, né? Seria aquele campeonato, ponto corrido, para chegar aos 8 primeiros. Aí na hora dos 8 escolhidos lá, primeiro a oitavo, o que acontece? Mata-mata. Vai pro pau, como todo mundo quer. Mais emoção. E o Santos foi campeão brasileiro dessa maneira. Dessa maneira. Chegou entre os 8, e aí no mata-mata o Peixe foi engolindo um por um e chegou ao título de campeão. Qual é a sua opinião? www.baixadoesporte.com.br. Não saia daí. Baixado Esporte volta já já. O Robinho, com os gols do último final de semana, chegou ao 18º maior artilheiro da história do clube. Robinho é o 18º maior artilheiro. Aí você pergunta, se os outros 17 que estão acima dele, quais são? Eu vou colocar na tela para você, hein? Olha só. O primeiro, claro, Pelé. Pelé tem 1091. O Pepe, 402. Esse sim. Esse sim. Agora... Coutinho, 368. Que é o óculos, parceiro? O Toninho Guerreiro, 270. O Feitiço, 214. O Dorval, 194. Fez 80 anos no dia posterior ao Pepe. Né? Grande Dorval, hein? O Edu, que depois do Pepe foi o maior ponta esquerda da história do Santos. O Edu, 103 gols. Aliás, está fazendo falta. Precisamos convidar o Edu aqui para estar com a gente. Ele está com muita frescura. Já falei para o Edu. O Araquém Patusca, que formou a famosa linha do A. Arnaldo Porchat, Araquém Patusca. Marcou 103 gols. Falta E o o Neymar, Pagão, 163. O Pagão, 157. Nono artilheiro. Vamos lá. O Tite, já falecido, 151. Camarão, 147. Antoninho, 145. Monstro, né? Foi o maior meia que o Santos já teve na história. Neymar, 138 gols. Olha só. Odair Titica, Grande 134. Bem lembrado, Titica. Raul Cabral Guedes, o Cabralzinho, né? 120. Marcou gol pra caramba, hein? Vasconcelos, 114. Fora a noite. Ari Patusca, que também formou a linha do A. A famosa linha do A. 108. E aí o Robinho e o Álvaro com 107. Ou seja, mais um gol, ele iguala-se ao Ari Patusca. 2 gols, ele já passa a ser o 17º maior artilheiro da história. Você vê só, o Santos... Atinge o Neymar? Sim ou não? Já passa. Depende de quanto tempo. Quem? Neymar. De quem? O Neymar. O O Robinho? Robinho para Ah, 107. Pula lá para cima. Vamos lá, o Neymar. Claro, 138, né? O Robinho precisa fazer por temporada. 21 gols ele precisa fazer. Não, eu tô falando para alcançar o Neymar. Neymar. 21 Muito gols. chão, né? Ele tem que fazer por temporada, você vê, na quantidade de 53 jogos. 31 gols. Na quantidade de 50 e poucos jogos que o Santos faz por temporada, é mais ou menos isso. Né? Em 2 temporadas ele teria que fazer aí 15 gols por temporada. Se ele ficar mais 2 temporadas no Santos, ele tem que fazer 15 gols na temporada, ele chegaria ao número do Neymar. do Neymar. Quer dizer, não é muito não, né? Ele tem que fazer, ele vai disputar o Campeonato Paulista inteiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, se ele ficar até o final do ano, tomara que fique. Se ele permanecer no Santos, né, em 2 temporadas, eu acho que o Robinho, fazendo 15 gols por temporada, ele alcança. Agora, você reparou uma coisa muito interessante. O Santos atingiu a marca de 10 mil gols já, né? Já passou a marca de 10 mil gols. A quantidade de atletas da época, em meados de 60 até 70,
né, que foi a máquina de jogar que o Santos teve nessa década, né? 50, chegou a 55 quando o Pelé chegou na Vila, em 56, aí começou a era mais possante que o Santos teve na sua história, né? Você vê a quantidade de gols que esse time marcou em 10 anos. Somando o Pelé, Pepe, né, Coutinho, Tite. Pega os números ali. Toninho Guerreiro, Durval, né? Edu. Você pega a quantidade de gols que eles marcaram. Deu quase que metade de todos os gols que o Santos marcou na história. Em 100 anos, hein? Mas em acontece, Guido, que... É só somar. Soma pra você ver. Você vê, naquela época, a gente que era moleque tinha jogo de botão. Você tinha um jogo de botão, você ficava 3 anos com o jogo de botão, era o mesmo time. Era o Geraldino, né? Era o mesmo time. Era o Mengalva, era o Zito, o Pelé, não mudavam. Então, o Santos manteve praticamente uma década com um ou outro jogador chegando para compor, mas a base estava toda lá. Hoje não. Hoje, que nem o Cruzeiro, foi campeão brasileiro. Aí, trouxe alguns reforços, já pronto, todo mundo foi embora. Mas não é isso, Edson. O que eu estou analisando é o seguinte, hoje você vê um Os tempos são diferentes. Não, o que eu estou falando é o seguinte, hoje você vê um time marcar em média ao longo do campeonato, em média ao longo do ano, o time chega a 80 gols, né? Explodindo, esse time chega. O Cruzeiro chegou a 100 e pouco. Chegou no campeonato. Mas você vê, Guido, o Neymar... Eu estou falando que o Santos naquela época, para chegar a 5 mil gols num período de 10 anos, então, Guido, vê quantos gols o time marcava marcava por ano. Rapaz. Quanto tempo o Neymar jogou? Quanto tempo o Neymar jogou no Santos? 5 anos. Não, o Neymar jogou menos. 5 anos. Menos. Vamos pôr. 2011, quando o time foi campeão da Libertadores. 2010. Uma parte em 2012, 2010 e 2009. 4 anos. Em 2008, o Neymar estava sendo colocado lá no elenco. Até 2009 ele era tão menininho. Lembra aquele jogo com o Corinthians lá que o Christian deu um tapa na cabeça dele? Mas ele jogou Paulista. Mas ali estava começando. Agora, o auge começou mesmo em 2010, a partir de 2010. Você imagina se aquela equipe, Neymar, Paulo Ganso, Robinho, né, toda aquela equipe, fala assim, ó, vai ficar 10 anos. Vai ficar até 2019. Todos aqueles jogadores. E aí um ou outro podendo vir para reforçar. O Neymar hoje, quanto tem na tela? Mas aí você vai falar em Neymar. Mas o Neymar já ia para 200 e pancada, Mas você vai falar só no Neymar. Eu tô colocando Neymar, Robinho. Mas você só vai falar no Neymar, que quem fazia gol do Santos era o Neymar. O Neymar era o artilheiro do Santos. O Neymar fazia 30 gols e o resto fazia 1, 2, 5, 7. Na época do Pelé, não. Na época do Pelé, você tinha o Pepe fazendo um gol atrás do outro, você tinha o Coutinho, você entendeu? Você tinha o Durval, era o time inteiro fazendo gols, rapaz. Entendeu? Era o time inteiro que fazia gols, brigavam pela artilharia. Oh, para! Mas, Augusto, eu não tenho dúvida, que 10 anos, consecutivamente, mantido o elenco que tinha lá com o Robinho, com o Neymar, aquele time de 2010, vai ficar 2010 até 2018. O Neymar passaria Coutinho, o Neymar ia passar... Quem? Pepe. O Toninho Guerreiro, tranquilamente passaria o Toninho Guerreiro. Passava o Toninho Guerreiro? Passava, Luiz Roberto. Passaria tranquilamente. Olha aqui, aí na tela você está vendo o Toninho Guerreiro com quase 280 gols. Põe o Neymar. Amigo, a distância dele para o Toninho Guerreiro, para quem ficaria 10 anos no clube, jogando ao lado do Robinho... Para você ver só que o Neymar não fazia gol, rapaz. Para você ver como o Neymar não fazia gol. Toninho Guerreiro, acho que jogou no Santos uns 4 anos só. Mais, não, senhor. Não, senhor. O Toninho Guerreiro jogou uns 4 anos só no Santos, depois ele foi para São Paulo. Desde a década de 60, no final de 67, 68, o Toninho Guerreiro já estava no Santos. Olha aqui. O importante você aí destacar é que a quantidade de gols, além da qualidade indiscutível, o Pelé, como fala, o Pepe é o ET, era a manutenção do elenco, a manutenção do time. Era o mesmo time. Entra campeonato, sai campeonato, era o mesmo time. O Santos, quando manteve, em 2010, aquela estrutura, aquela base, com a molecada, mais o Robinho e tal,
detonou quem veio pela frente. Era 5, 6, 7, 8, chegou a enfiar 10. O meu comandante, por favor. O Camelo levantou uma questão interessante. O Guido queria que analisasse. Se o Pelé jogasse hoje, faria esses 1000 gols, aí 1091 gols? Lógico que faria. Hoje? Lógico que faria. Eu não sei se o Pelé faria Toninho, 1000 gols. Não. Veja Essa bem, é uma discussão eu não boba, sei, né? eu não sei Não, se o Pelé faria. ia fazer esses 1000 gols. Toninho Guerreiro Mas jogou o 6 Pelé, anos no Santos. O Pelé 6 ia anos. fazer, em média, por ano, em média. Eu falo por campeonato, Luiz Roberto. Ele ia jogar a Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, se o Santos ainda jogasse pela Libertadores também. O Pelé ia fazer, em média, por ano, uns 60 gols. Em média, por ano, era 60 gols. Era isso que ele ia fazer. Bom, a primeira pergunta que se faria, o Pelé ficaria na Vila Belmiro? Então, Porque por isso naquela que- época o tudo Pelé bem. era assediado, mas o mercado não era tão aberto como é hoje. Então você já imaginou o Pelé jogando o que jogava nos dias atuais? O Real Madrid, um Chelsea, um Barcelona, um Milan. Quanto de dinheiro não ia oferecer para levar o Pelé? Hoje era É diferente. porque você tem que analisar o seguinte, a quantidade de gols que o Pelé fez, conta também os amistosos, os jogos internacionais que o Santos fez. Foram todos os jogos que o Pelé envergou a camisa do Santos. Não eram campeonatos oficiais, só em campeonatos oficiais. O Pelé fez gol nos amistosos, a seleção brasileira também, mas nos amistosos principalmente. Então, em termos de campeonato, o Pelé foi artilheiro do Santos várias vezes no Campeonato Paulista, seguido. com 35 gols, com 36 gols. Mas o problema todo é que nos campeonatos a dificuldade é maior. Nos campeonatos em si. Então, você vai pensar o seguinte, ó, o Pelé vai ser artilheiro do time. Vai. Então ele vai fazer 30 gols, vai fazer 25 gols por temporada, por campeonato. Se você pegar aí a quantidade de 50 jogos durante o ano, você acha que o Pelé vai fazer um gol por jogo? Vamos fazer assim, uma média? Um gol por jogo? 50 gols por temporada? Ou até mais? É isso que é o problema da média. Então eu calculo que ele fazendo a quantidade de jogos hoje, vai chegar na faixa de 60 gols por temporada. E o Toninho Guerreiro jogou 7 anos no Santos Futebol Clube, de 63 até 69. Gustavo Franco, vamos lá, informações. Informações é o Michel Bertucci, ele dando a opinião sobre a enquete dele, do programa, o mata-mata e os clássicos regionais é o que atrai o torcedor para o Campeonato Brasileiro. Então ele prefere o mata-mata no Campeonato Brasileiro. Já o Marcos, ele prefere o brasileiro com ponto corrido, porque se torna um campeonato mais justo para as equipes. E o Lucas de São Vicente, o brasileiro apenas com os pontos corridos é mais justo, mas me lembro do Campeonato Brasileiro de 2002, em que o formato era pontos corridos na primeira fase e mata-mata na segunda fase. Para mim, foi um dos brasileiros mais emocionantes que já acompanhei. Muito bem. Só que tem um detalhe, você vê um detalhe com relação ao Guerreiro, né? Ao Toninho Guerreiro. Que época que ele jogou? De 63 63 a 69. 69. Toninho Guerreiro explodiu no Santos em 67, 68, 69. Depois ele foi pro São Paulo. Aí Porque nessa época ele era titular do Santos. O titular do Santos era o Coutinho. Não, o Coutinho veio depois dele. Toninho Guerreiro marcou um gol de calcanhar contra o Como o Botafogo. Coutinho veio em depois 64, dele? na Vila Belmiro. Como o Coutinho veio depois dele? O Coutinho chegou no Santos em 66 em diante, Gui. 66 em diante que chegou o Coutinho. Ah, Toninho Guerreiro era mais velho que o Coutinho. Toninho Guerreiro começou em 63. mas não era titular. Claro que era titular. Claro que era titular. Formou, ao lado do Pelé, uma das maiores duplas de ataque. Não era do futebol titular, brasileiro e Edson. Ele era mundial. titular, ele ganhou o Mundial Interclubes como titular do Santos, Edson. Não, o Mundial foi em 62, gente. Em 63. 63 chegou o Toninho Guerreiro na Vila Belmiro. Veio contratado junto a uma equipe do interior de São Paulo, que era no noroeste de Bauru. Depois do Mundial. Né? Mas o Toninho Guerreiro jogou de 63 até 69. Foi um dos maiores atacantes que o Santos teve. E o Coutinho chegou, na verdade... 58. em E 58, até com 68. 15 anos de idade. Você também fala cada Com um. 15 hein? anos, Guido, mas o titular era o Toninho Guerreiro. Depois o Coutinho assumiu a titularidade. O Toninho Guerreiro era o titular do time. Bom, falando em artilheiro, o Henderson ainda sonha com o artilheiro Walter. Oremos. Por que oremos? E sim. Vamos ouvir o que fala o técnico do Santos. Vamos lá. De algumas coisas eu posso falar. É um jogador que treina constantemente, não falta treinamento, é sempre um dos primeiros a chegar, ele é responsável, entendeu? Tem essa qualidade de sempre participar dos trabalhos. É um jogador que é extremamente inteligente, se diz respeito a situações de jogo, um jogador que joga, tem uma amplitude no campo que poucos têm, consegue enxergar coisas que outros não conseguem enxergar, e que tem essa qualidade. Agora, se vai dar certo, se não vai dar certo, ninguém tem bola de cristal para poder definir.
eu acho que tem uma chance muito boa de poder funcionar. E da mesma forma que eu acho que a gente não deve julgar as pessoas pela sua cor, pela sua raça, pela sua estatura, pelo seu percentual de gordura. Futebol é democrático. Nós temos que estar, acima de tudo, esperando que que possa prevalecer a qualidade técnica do atleta, acima de qualquer outra coisa. E a sua responsabilidade como atleta, como profissional. Então, a gente não pode criar nenhum tipo de preconceito com os jogadores que são profissionais, que defendem, né, o seu pão de cada dia. Mas eu tenho muita convicção que se acontecer do Walter vir, eu acho que ele vai nos ajudar muito. E muita gente que hoje já critica sem ter visto jogar, pode, quem sabe, no futuro, fazer como aconteceu no Goiás também. Isso não é um movimento novo na vida do Walter, não. Bom, tá aí o Henderson falando do Santos Futebol Clube e o Walter ainda com chances, né? Pelo menos sonhando em chegar na Vila Belmiro. Só quero aqui fazer uma retificação. O Coutinho, em 66, ele foi chamado para a Copa do Mundo. Foi relacionado, mas se machucou e nem atuou, né? Foi convocado, estava naquela lista enorme, 40 jogadores, e acabou não jogando, ele estava machucado. Coutinho participou realmente do Mundial, jogou contra o Benfica e tal. Só que o Toninho Guerreiro, a partir de 63 em diante, disputava a titularidade com o Coutinho frequentemente. Aliás, eu até gostaria de saber, numericamente, quantas partidas o Coutinho jogou pelo Santos. 457. E quantas partidas o Toninho Guerreiro jogou pelo Santos. Gustavo Franco, você tem informação aí? Tem informação, são 457 jogos. Quem? Do Coutinho. E o Toninho Guerreiro? Toninho Guerreiro são, deixa eu pegar aqui, são 363 jogos. Não, praticamente não é muita diferença um do outro. 457 Até porque o Toninho Guerreiro 363, chegou em 63 e o Coutinho havia chego em 67, ainda menino, com 15 anos, mas já começou a entrar no time a partir de 59, 60, já teve a chance de jogar. Então jogou mais vezes que o Toninho Guerreiro, mas não muito mais. O número de partidas de um e de outro não é tão grande a diferença. Então, Toninho Guerreiro, na minha opinião, também foi um dos grandes, um dos maiores atacantes que já passou pelo futebol brasileiro. Fala aí, meu caro Guido Bortolomano. Não, eu só vou falar. Eu também acho que o Toninho Guerreiro... Mas o auge do Toninho Guerreiro foi de 67 em diante. Que aí ele se firmou, aí começou a ser titular várias partidas, ao ponto dele depois ser vendido para a equipe do São Paulo. Mas ele era bancão do Coutinho. Ainda tinha pagão para entrar no time, ainda sobrava jogador naquela época. Informação. Vamos lá, Luiz Roberto. 2 informações. Preço do ingresso mínimo para o Campeonato Brasileiro. Aquele lá embaixo, R$40. Campeonato Brasileiro. Mínimo, R$40. O mínimo hoje quanto é que é? É 20. É 20, né? 20. Ou 25. Maracanã. Porque o Maracanã tu paga 20. arquibancada é 50. Luiz. Sim. Mas aí você vê só, nas promoções dos clubes, R$40. Isso aí é o custo que a CBF está pedindo por partida. Custo mínimo. Custo mínimo. Só que os clubes, com as promoções que existem hoje, você coloca, um ingresso a R$40, o torcedor, que é sócio do clube na maioria das vezes, paga metade. E aí paga 20. Né? Então tem isso daí também. Para quem não é sócio, vai ser um preço maior. Mas para quem é sócio, vai pagar menor. E outro detalhe, de falar a respeito do Henderson falando do Walter, eu volto a repetir. Eu acho que o Walter tem todo o direito de pleitear, vir para o Santos, como o próprio treinador quer. É lógico que todo treinador quer. Agora, se a prioridade do Santos, nesse exato momento, é a base, e você tinha jogadores para colocar na equipe, ao ponto até de você poder revelar, porque o Thiago Ribeiro ainda é um jogador importante. Você vai fazer uma troca dessa, vai perder um jogador para um lado, que é um jogador de esquema. Agora vai ganhar o Walter, só que em contrapartida você vai fazer com que alguns jogadores que poderiam estar hoje no time, o Diego Cardoso, por exemplo, que muita gente fala que ele deveria ter mais oportunidade, porque foi um jogador revelado na base e que tem qualidades para brigar futuramente pela titularidade, só que você tem que ter o menino na base. Sobe ele para o profissional. Não foi nem relacionado para o Campeonato Paulista. Aí você vai trazer o Walter, né? Um jogador do nível... bom jogador, mas você não tem que dar agora uma sustentação para a base?
É isso que a gente fala. E muita gente diz o seguinte, que o treinador do Santos atual não gosta de trabalhar com base. Não gosta. Ele gosta de jogador formado. Ele gosta de trazer jogador que ele acha que vai resolver o problema dele. Não gosta de colocar na base. Tanto é que alguns jogadores que deveriam estar, ele não coloca. Ele pediu o Erlen como zagueiro, e o Gustavo Henrique, que era o titular absoluto do ano passado do time do Santos antes da contusão, banco. Mas ele pediu o Erlen também, porque saiu o Edu Dracena. Mas o Erlen saiu e jogava, brigou no Grêmio porque não estava jogando de zagueiro central, que ele queria jogar de zagueiro central, jogava de quarto zagueiro, e no Santos ele está jogando. Bom, Zagueiro central. E agora? Bom, já vamos saber o que aconteceu no final de semana na Copa Camelo, mas eu tenho duas informações importantes para o telespectador. A primeira, Lojas Colombo. Você quer comprar um paletó por R$ 69,95? Um paletó por R$ 69,95. E eu quero dar uma informação desse paletó. Você tem que ir nas Lojas Colombo Outlet. São duas. Em São Vicente, na rua 15 de novembro, aquela em frente ao Hospital São José. Né? Na rua 15, hein? Um paredão ali do São José. E a outra loja da Amador Bueno, aqui em Santos. São as duas lojas Outlet da Colombo, que você vai encontrar o paletó por R$ 69,95. E antes que eu fale da outra promoção, o que você ia acrescentar do paletó? Porque o gerente Neto, gerente geral das Lojas Colombo, disse apenas o seguinte: Guido, veio uma nova remessa, porque aquilo que nós estávamos informando a semana passada sobre esse paletó tinha terminado. A procura foi tão maravilhosa que terminou o estoque desse paletó. Só que agora chegou uma nova remessa que vai até sexta-feira somente. Ele falou, eu acredito que não chegue nem até sexta, porque o pessoal viu a qualidade do paletó por R$ 69,95, foi todo mundo e acabou o estoque na venda do paletó. Veio essa nova remessa e por isso que até sexta-feira ainda tem. Muito bem. E a outra dica da Colombo é camisa. Camisa fio 80. Aquela que o Camelo gosta de comprar. Qualidade, gente. Qualidade. Algodão. Essa camisa custa em qualquer lugar. Quanto custa uma camisa dessa em qualquer lugar? Na faixa de 140 a 170 reais. Fio 80 de algodão, nessa faixa. Sabe quanto você paga na Colombo? Em qualquer loja, Colombo. Qualquer loja. R$ 79,95. R$ 79,95. E é fio 80, hein? Fio 80 de algodão, hein? Qualidade imbatível. Promoção como essa, só mesmo nas Lojas Colombo. E agora mais um recado. Esse calor, Luiz Roberto, já resolveu ter um ar-condicionado na Friocar, né? Já resolveu. Olha, o Guido entende de fio para chuchu. Por isso amigo, que ele vai no médico. Eu vou te falar com duas coisas que eu entendo bem. Vai no médico. Duas coisas que eu entendo bem. É de confecção e de futebol. As duas eu entendo muito. Por isso de que ele vai no confecção médico. e futebol. Ele vai no médico. Agora, o Guido entende bem de futebol e confecção. E fio. E quem entende bem pra caramba de ar-condicionado e de direção hidráulica é a Friocar. Referência no mercado, hein? Na Baixada Santista, qualquer que seja o seu carro, deu problema no ar-condicionado ou na direção hidráulica, leve na Friocar. A Friocar tem duas lojas, uma ali na Marquês de São Vicente, 213, no centro, em São Vicente, pertinho da Igreja Matriz, e a outra loja na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina. Tá bom? Friocar, ar-condicionado automotivo. Antes da parada, mais um break na volta à Copa Camelo, mais uma informação. Secretaria Municipal de Esportes, diz aí, meu caro Gustavo Franco. Vamos lá, Edson, a equipe de Karatê de Santos, que representa a cidade nos Jogos Abertos Regionais e demais competições, foi apresentada oficialmente na sexta, dia 27, na Arena Santos. A modalidade agora conta com uma parceria entre FUPES, SEMES e SEDUC, visando um crescimento ainda maior. Coordenada pelo professor Paulo Bortolo, o grupo de professores formado por João Cardoso, Carlos Magno, Edson Ferreira e Dário Eliezer serão responsáveis por todas as etapas do processo de formação e preparação de atletas. Muito bem. Um Falar em abraço Jogos Abertos, viu, Luiz Roberto? Um abraço ao Paulo Bartolo, né, que é Grande Paulo, hein? grande técnico, já esteve aqui várias vezes no programa, e que convocou Matheus Bortolomás, hein? Filho Olha, de Alessandro Nunes. tá fazendo parte da seleção santista de karatê. O garoto tem futuro. Ele já falou que se ele pegar o Luiz Roberto pela frente, ele detona.
Tudo Luiz Roberto aqui, cara. É um verdadeiro palhaço esse Luiz Roberto. É um ferrado. Mas vamos lá, Edson. Não, Luiz, eu te falar o seguinte, a informação é muito importante. Os jogos regionais, a Secretaria de Estado, Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, ela teve contato com o Hugo Ribeiro na Praia Grande. Porque a cidade que ia sediar falou, não dá. Aqui a crise está batendo, não temos condições. Então liga para a Praia Grande pode sediar. Então estão pedindo... Pela estrutura, hein? Estão pedindo para a Praia Grande, implorando, suplicando, para que ela possa acolher os jogos regionais. O que está pegando é que está muito em cima da hora. E você não organiza nada dessa maneira. E o alojamento também. O alojamento e tal, tudo isso que aí o pessoal vai ficar nas colônias de férias. Mas a Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo está solicitando à Praia Grande que possa apagar esse incêndio aí. Uma paradinha e a gente volta já. Peça o seu carro com qualidade, leve no Posto Village. Posto Village, Bandeira Ipiranga. Olha, um carro é um patrimônio e o combustível tem que ser de altíssima qualidade. Você levando o seu automóvel, a sua moto no Posto Village, você tem a segurança e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e com preço imbatível. Posto Village. Fica na Avenida Presidente Wilson, 823 em São Vicente. Bandeira Ipiranga. Posto Village. Você que mora em São Vicente, Santos, na hora de abastecer, vá até o Posto Village. Combustível de altíssima qualidade. Meu caro Camilo, vamos falar da rodada no final de semana, na tela, vamos ver o que aconteceu no final de semana. Vamos lá, Camilo. Pelo grupo A nós tivemos os seguintes resultados aí. Mangue Seco perdeu para a equipe do Ciclone pelo placar de 3-1. O Smoking venceu a equipe do Unidos do Pompeba pelo placar de 2-1. O Esquina da Walt Disney fez 3-2 em cima do Esporte Clube Pontinha. O Esplanada perdeu para o Fogo na Bomba, a equipe de Cubatão, aí pelo placar de 4-0. O Floresta e o Unidos da Cubatão empataram em 1-1. Quinta rodada, né? A quinta rodada. Agora a classificação se encontra da seguinte maneira. Primeiro o Floresta com 13 pontos. Em segundo o Fogo na Bomba com 12. O Smoking vem a seguir com 11. O Unidos da Cubatão com 9. E o Esquina da Walt Disney com 7 pontos. São os 5 primeiros. Quantos se classificam de cada chave, Camilo? Os 5 primeiros de cada chave se classificam de forma direta. E depois é apurado aí o sexto melhor classificado entre as 3 chaves, totalizando 16 equipes classificadas. Segue. Pelo grupo B, nós tivemos os seguintes resultados aí. O Bandeirantes fez 3-0 em cima da equipe do Náutica City. O Catiapuã empatou em 0-0 com o Vila São Jorge. O Real Sem Miséria ganhou de 3-1 do Esporte Clube Flamengo. O Roba Brisa e o Tsunami empataram em 1-1. E o Esporte Clube 5-2, que jogaria com a equipe do Dari Capela, infelizmente foi adiado devido ao mau tempo. A classificação se encontra da seguinte maneira. O Catiapuã com 11 pontos, o Esporte Clube 5-2 com 8. Um jogo a menos. O Tsunami com 5, o Vila São Jorge com 5, o Roba Brisa com 5. Só lembrando aí que, infelizmente, aí tem algumas equipes aí que estão com um número de jogos defasados aí em relação aos primeiros classificados. O grupo C, nós tivemos os seguintes resultados aí. O Favela fez 3-0 no Vila Matias. O Esquina da Globo e o Unidos da Sete empataram pelo placar de 1-0. Nova São Vicente 1-0 em cima do Alvorada. E os jogos Viracopos e Juventus também foi adiado aí devido à chuva, né? Devido à chuva, bem como o Jamaica e o Grêmio São Vicente. A classificação se encontra da seguinte maneira. O Favela em primeiro com 13 pontos. O Viracopos em segundo com 10. A seguir o Jamaica 9. Vila Matias 8. E o Juventus com 6 pontos. Muito bom. Quais são as duas equipes de Cubatão? O Ciclone e a equipe do Fogo na Bomba. As duas estão fazendo boas campanhas, hein? E as duas ganharam nesse final de semana. Bom, então, para quando ficou agora o 52 contra o Dari Capela? Qual é a data? Então, a princípio, nós estamos aí apurando aí, provavelmente vai ser no feriado, porque pela tabela original, nos feriados não iria haver rodada. Então, o que acontece? Para não prejudicar aí a data da final, que se eu não me engano, acho que é dia 31 de maio, nós vamos determinar aí que esses jogos aconteçam nos feriados, para não prejudicar o andamento do campeonato. Que tem outros jogos também que não aconteceram, então vai ser tudo equalizado. Inclusive, hoje à noite tem uma reunião, já vai ser tudo acertado na reunião de hoje à noite, e a próxima rodada, que tem alguns empecilhos aí para acertar algumas alterações de campos. Por isso que não foi postada a próxima rodada, mas
todos estão convocados para estarem lá hoje às 20 horas. Muito bem. Tá aí o campeonato pegando fogo, o campeonato empolgante, e a gente está acompanhando muito de perto para o amigo telespectador. Uma paradinha. Bom, vamos lá. As informações finais aqui, Gustavo Franco, que acompanha você, telespectador, mandando sempre a sua pergunta através do www.baixadoesporte.com.br. Gustavo Franco, seu destaque final. Vamos lá, Edson. O dirigente do Corinthians, Roberto de Andrade, revelou que concordaria até em parcelar o valor de 5 milhões de reais em algumas parcelas, né, para que Pato possa jogar o clássico São Paulo e Corinthians pela Libertadores e pelo Paulista. 5 milhões, que é Em o 3 Corinthians, pagamentos. por uma partida, né? Ou liberar o Pato para jogar contra o Corinthians. Não é o Pelé? Um abraço, Gustavo, e até a próxima, hein? Obrigado. Um abraço, Edson. Até a próxima. Um abraço, telespectador. Luiz Roberto, você pagaria 5 milhões pro Corinthians para ter Não. o Pato no time? Não, é ridículo pagar. Que isso, tá louco? O mais importante é vir de azul. Hoje eu sou o Cruzeiro contra o Huracan da Argentina, com a arbitragem do Henrique Cáceres do Paraguai. Vai, Cruzeiro! Hoje é Leandro Damião e mais 10 anos. Além do Cruzeiro, quem mais joga, Luiz? Tem mais 2 clubes. O Mineiros também joga hoje. Agora o outro grupo eu não tenho. Eu só peguei mais o brasileiro. Tem o jogo do Mineiros também. Mas o Cruzeiro hoje é a grande Universidade do atração. Sucre. Pois não. Mineiros e Universidade do Sucre. Universidade do Sucre, Edson. Só que você falou do Cruzeiro, o Cruzeiro é capaz de empatar o jogo. Vai, Cruzeiro! Camelo, um abraço, seu destaque final, Camelo. Um grande abraço a todos e não percam aí, com certeza, no final de semana, mais uma grande rodada aí pela Copa Camelo. Legal, obrigado, Camelo. Guido Bortolomaz. Meu destaque vai para o Robinho, que disse claramente que a casa dele é a Vila. E ele quer encerrar a carreira dele no Santos. Tem já 3 clubes interessados nele. Cruzeiro, Fluminense e Flamengo. Os 3 querem o Robinho. Só que ele disse, eu quero continuar e encerrar minha carreira na Vila Belmiro. Tomara que aconteça isso. Eu não fiz a enquete final do programa, vou aproveitar agora, cada um dando a sua opinião. O telespectador, pelo jeito, houve ali uma divisão de opiniões em relação ao ponto corrido ou mata-mata. Guido, você é favorável ao mata-mata ou ponto corrido? Eu acho que alguns campeonatos deveriam ter mata-mata e outros pontos corridos. Na minha opinião, o Campeonato Brasileiro deveria ser mata-mata. Mata-mata no Brasileirão, a opinião do Guido. Camelo, mata-mata ou ponto corrido? Pontos corridos é mais justo. Mais justo no ponto corrido, a opinião do Camelo. Luiz Roberto, e a sua opinião? Ponto corrido ou mata-mata? Pela justiça, pontos corridos. Pontos corridos. O Gustavo já falou que é um misto, né, Gustavo? É um misto, o ponto corrido com mata-mata, que para mim a emoção do torcedor que faz o espetáculo deve prevalecer. Bom, e eu não posso abrir mão do que eu falei no início do programa. Eu acho mais justo a equipe pontuar até o final. Ou seja, o ponto corrido é a melhor maneira de apurar um verdadeiro campeão. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Baixado Esporte fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. E amanhã ao meio-dia, mais um Baixado Esporte com Alessandro Nunes aqui no comando. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.